Olá, meus amados, boa noite. Mais uma vez aqui estamos para falar de amor. Claro, falar de amor é falar da nossa língua portuguesa. Então, hoje, professor Fernando Santos, na aula de língua portuguesa, análise linguística, nós trabalharemos a concordância verbal, né? Dando continuidade a esse conteúdo que nós já vimos na semana passada. Tudo bem? Mandando um abraço aqui para Dom Inocêncio, Joca Marques, quem mais? Landrin Salles, olha que maravilha. São Pedro do Piauí, Tamboril do Piauí. Eita, coisa linda, meu povo. São Pedro do Piauí também está presente, hein? Então vamos juntos aqui? Vamos aqui. Na primeira cartela, nós vamos colocar aqui o nosso objeto do conhecimento. Uso de recursos linguísticos e multissemióticos com efeitos de sentido, né? Ou seja, a concordância verbal situada aí nos efeitos de sentido, em qualquer produção textual. O objetivo, o que é que nós queremos que o nosso aluno, ao final da aula, perceba? Ele empregue as regras de concordância verbal nos gêneros da área, da esfera pública, na produção de textos escritos, tá bom? E depois daí vamos fazer algumas questões. E antes disso, vamos analisar umas manchetes de jornal aqui. Olha só, você consegue achar os erros, caso haja, nas manchetes de jornal a seguir? Aí eu coloquei algumas aqui, né? Você que é um grande leitor, né? Que sempre vai à banca de revista, compra um jornal e faz a leitura. Ou então, aí no site, no seu próprio computador, você abre, verifica, tem uma manchete lá. Eu queria que vocês analisassem. Olha só, até 50% dos alimentos vai para o lixo. Vamos aqui analisar, turma? Né? Você sabe que o verbo se flexiona para concordar com o sujeito, né? Se você quiser saber quem é o sujeito, você vai fazer essa perguntinha para o verbo. Quem é que? Ou então, o que é que? Tá? A resposta irá corresponder ao sujeito. Tá? A resposta vai corresponder ao sujeito. Então, eu vou olhar para o verbo ir e vou perguntar, quem é que vai para o lixo? Ou, o que é que vai para o lixo? A resposta, o que é que vai para o lixo? 50% dos alimentos. Aí eu pergunto, o sujeito representado por um numeral percentual seguido de um determinante, o verbo vai se flexionar com quem? Com o numeral percentual ou com o determinante desse numeral percentual. Ora, se eu concordar com 50%, eu vou levar o verbo para o plural, vão. Se eu concordar com alimentos, o verbo também vai para o plural. Então, 50% dos alimentos vão para o lixo. Muito cuidado quando estiverem fazendo leitura, né, de manchetes em sites, em jornais aí. Muito cuidado, viu? Olha esse jornal aqui, Jornal do Brasil. A nova terapia traz esperanças a todos os que morrem de câncer a cada ano. Em termos de concordância verbal, está tudo lindo. Mas tem um problema sério, né, o efeito de sentido. Como é que eu tenho uma nova terapia para as pessoas que morrem, turma? Não dá, turma. Né? Eu tenho que fazer a terapia com quem está vivo. Né? Então, a manchete do Jornal do Brasil, em termos de concordância verbal, é perfeita. Mas em termos de produção de sentido, ela é inadequada. Você conseguiu compreender aí? Karine Magalhães. A Karine pediu para, depois da aula, eu cantar. Por favor. Eita, Karine. Tá bom, tudo bem, eu vou tentar, viu? Vou ver se tem alguma coisa aí relativamente à música, eu canto, tá bom?
Eu quero mandar um alô aí para o anexo de Lagoa dos Currais. Forte abraço para a galerinha de Lagoa dos Currais. Olha aí que maravilha. Um abraço aí para o Clécio Magalhães. Boa noite, meu garoto. Muito bem. Então, a nova terapia traz. O que é que traz esperanças? A nova terapia. Aqui tudo lindo, né? A todos aqueles que... Esse que é o pronome relativo. O verbo concorda com o antecedente dele, que é todos aqueles. Todos aqueles morrem de câncer a cada ano. Mas eu não vou ter uma terapia para quem morre de câncer. Eu vou ter uma terapia para aqueles que estão lutando para não morrer por conta do câncer. Este é o problema da manchete de jornal, certo? É o problema semântico aqui. O Jornal Dia. A vítima foi estrangulada a golpes de facão. Como é que você estrangula alguém com facão, turma? Me diga aí, Santiago. É possível você estrangular alguém com facão? Né? A gente parte do pressuposto de que quando você estrangula alguém, é utilizando as mãos. Né? Compreendeu aí, ô Carine Magalhães? Compreendeu? Diga que sim. Vamos lá, vamos andando mais um pouquinho. Olha aí, isso aí é lá no seu PC, não é? Revelações de detalhes sobre tortura de Dilma intriga Brasil, né? O que é que intriga o Brasil? O que é que intriga o Brasil? Não são as revelações? Então, se são as revelações, não é intriga, é intrigam. O verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Estão vendo aí, né? Como manchete de jornal, manchete de site, é um negócio sério, viu? Vamos lá. Olha só, mais um aí. Redes sociais oferecem vantagens. Até aí tá tudo bem. Mas traz riscos. Ô, gente, olha, quem é que traz riscos? Não são as redes sociais? Então não é traz, é trazem. Redes sociais oferecem vantagens, porém, as redes sociais, trazem e não traz. Hã? Vamos lá. O que é a concordância? A concordância nada mais é do que aquela relação harmônica entre um termo, entre um verbo e o seu sujeito. O verbo se flexiona em número e pessoa para concordar com o sujeito. Se for concordância verbal, sendo concordância nominal, aí você vai ter a palavra adjetiva flexionada em consonância com o nome a que se referir, tá bom? Vamos andar mais um pouquinho. Olha a regra geral. O gerente falou com o chefe. Beleza, não foi ele que falou? Legal, perfeito aqui. Aqui o sujeito é composto, tá, turma? O sujeito é composto. Aquele que é constituído por 2 ou mais núcleos. Secretária é um núcleo, suas amigas é outro núcleo. Aí o verbo vai para o plural. Perfeito. Tá? Vou andar mais um pouquinho, porque isso aqui eu sei que vocês sabem. Vamos analisar aí, né, esse texto. Nunca produzimos nem vendemos tanto. Aqui é a primeira parte do texto. A segunda parte. A gente não sabe se ri ou se chora. Peraí, Tom, vamos lá, vamos analisar. Quem é o sujeito do produzimos? Nós. Nós nunca produzimos nem vendemos tanto. Né? Agora, isso aí é linguagem formal, a primeira parte do texto. Na segunda parte, foi utilizado o substantivo gente, com o valor de nós. Nós, no dia a dia, usamos muito a gente para corresponder a nós. Isso aí é mais informal. Então, dependendo da situação comunicativa, tá, você pode usar a gente, se for uma coisa mais informal. Mas se for algo informal, um texto científico, não use a gente, use nós. Tá? Então, o problema que eu vejo aí é essa mistura
né, da linguagem formal com a linguagem informal. Vamos analisar aqui, né? Compare os 2 períodos do anúncio. Sim, o que é que tem? Nunca produzimos nem vendemos tanto, a gente não sabe rir ou se chora. Eles apresentam o mesmo grau de formalidade? Não, já falamos, né? Primeira parte, a formalidade é a padrão e a outra é mais informal, tá bom? Se nós fôssemos reescrever, embaixo nós colocaríamos: nós não sabemos se rimos ou se choramos. Vamos andar mais um pouquinho. E aí tem essa música, né, Fora de Si, do Arnaldo Antunes. Pena que eu não sei essa música. Porque senão, Karine, eu iria cantar para você, tá bom? Mas eu não sei a melodia dessa música aí, eu não sei, tá? Mas vamos fazer análise, tá? E eu vou destacar aqui o título da música, Fora de Si. E aí eu quero ver o aspecto semântico, né? Eu sabia que alguém viria aqui para resolver esse problema, rapaz. Eu sabia. Tinha certeza que ele estaria aqui para resolver o problema junto comigo, né? Então vamos lá. Fora de si. Fora de si. Eu fico louco. Opa, eu fico louco. Eu, um elemento de primeira pessoa. Eu, primeira pessoa. Fico primeira pessoa também. Tudo lindo aí. Eu fico louco. Eu fico fora de si. Opa, aqui eu tenho um problema, hein? O si é um elemento de terceira pessoa. Eu fico fora de si. Eu fica. Epa, esse fica é terceira. E o eu é primeira. Né? Aí dá para você flexionar a terceira com a primeira e ficar tudo harmônico? Diga aí para mim. Eu quero saber se você consegue daqui observar. Dá? É impossível. É impossível, meu filho. Tem que botar uma lupa. Então, eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu fica, terceira, primeira, fora de mim. Eu fica fora de mim. Né? Eu vai embora. Oh, meu Deus. Eu vai embora. Eu fico fora de si. Ah, sim. Aí melhora. Aí sim. É isso aí. Eu fico oco. Eu fica bem. Eu fica bem. Eu fico sem ninguém em mim. Vocês perceberam que pelo título, Fora de Si, o Arnaldo Antunes, ele faz o seguinte, né? Ele não conecta a pessoa do verbo ao sujeito expresso. Né? Tá lindo, tá lindo. Tá lindo. Né? Tá lindo. Só não consigo enxergar o texto, mas tudo bem, tá valendo. Né? Tá bom assim, tá. Pode diminuir mais aí esse azul aí, pode diminuir mais. Né? Então, turma, ó, é isso que eu quero que vocês analisem, tá? Então, aí o Arnaldo Antunes, né, com o título Fora de Si, ele consegue produzir, né, o seu texto exatamente não harmonizando o verbo com o sujeito em cada passagem que ele utiliza aí, tá bom? E aí, ó, o que significa fora de si? A pessoa, quando está fora de si, ela não sabe o que está fazendo. Eu vou perguntar para a minha querida professora Nina. Quando ela está fora... Nina, quando você está fora de si, você sabe o que está fazendo literalmente? Não. O Fernandinho também não sabe. Né? Então, se você não sabe o que está fazendo, você não pode efetuar uma concordância adequadamente. Você não pode. Você não pode. Né? Então, nessa canção, os desvios são intencionais. Os desvios são intencionais. Levando-se em conta que a forma de um texto, geralmente, está relacionada com o seu conteúdo, que papel tem a concordância ou a falta dela na construção do sentido global da canção? Ora, mas você já respondeu para mim.
Mas se você responder a essa questão, você consegue resolver o problema da gente. Vamos lá. A leitura do poema permite afirmar corretamente que o poeta explora a ideia de quê? O poeta explora a ideia de quê? Karine, você pode tentar responder essa questão? Você pode tentar responder? Diga sim, diga não, mas diga alguma coisa aí. Olha a letra A, né? A leitura do poema permite afirmar corretamente que o poeta explora a ideia de buscar a completude do outro, conforme atesta a função apelativa, reforçando que o eu, quando fora de si, necessariamente se funde com o outro? Não. Não, 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 não. Letra A, não. Letra B. Sair de sua criação artística, retratando pela função poética a contradição do fazer literário, que não atinge o poeta. Oh, meu Deus! O cara está fora de si. Letra C. Perder a noção de si mesmo e também perder a noção das outras pessoas, o que se mostra num poema metalinguístico. Letra D. Extravasar o seu sentimento, como denuncia a função emotiva, reafirmando a situação de desencanto e desengano do poeta. E a letra E. Criar literalmente como brincar com as palavras, o que se pode comprovar pela função fática da linguagem. Essa letra E não. A letra E não, Karine. Não, não é a letra E. Né? Observa, ó. Olha a letra C. Perder a noção de si mesmo. Ele não perde a noção, né? E também perder a noção das outras pessoas. O que se mostra num poema metalinguístico. Né? Letra C é a resposta. Você percebeu lá, né? A terceira pessoa com a primeira, mas a pessoa está fora de si. A pessoa não está concordando adequadamente. Este é o grande problema. Resposta à letra C. Confirma? Confirma. Vamos lá para a próxima questão. Para construir a ideia de fora de si, o poeta vale-se de quê? Vamos lá agora. Vamos lá, Karine. Vamos ver essa daí. Vamos ver. A letra A diz: o poeta vale-se do uso exagerado do pronome eu, associando-o ao interlocutor em segunda pessoa do singular. Não, o interlocutor, né, aparece lá em terceira pessoa, né? De variações linguísticas, sugerindo que ficar fora de si é transmutar-se também em outras pessoas gramaticais. Rapaz, a letra B é linda, viu? Viu, Karine? Olha a letra B como é lindona aí. Na letra C diz assim: o poeta vale-se da utilização de pronomes indefinidos? Nem tem. Letra C, pronomes reflexivos? Não. E letra E? De estruturas paralelísticas que garantem a ideia do oco? Não, não, não. Resposta à letra B de bola. Letra B de bolinha. Vamos andar mais um pouco? Vamos andar mais um pouco aqui. E aqui nós temos algumas regras de concordância, tá? É isso aí, Karine, letra B. Beleza. Algumas regras de concordância. O sujeito composto, ele pode aparecer antes do verbo. Antes do verbo. Neste caso, o verbo ele vai para o plural. Normalmente vai para o plural. Recife e Jaboatão são cidades do litoral pernambucano. Perfeita concordância. De um modo geral, sujeito composto antes de verbo, o verbo vai para o plural e concorda com todos os núcleos do sujeito. Bem, mas eu queria que vocês observassem essa situação B. Mesmo o sujeito sendo composto, anteposto ao verbo, eu poderei colocar o verbo no singular.
E quais são as situações para eu colocar o verbo também no singular? Se eles forem núcleos sinônimos. Ou então, se os núcleos formarem uma gradação de ideias. Olha só, a decência e honestidade. Decência e honestidade são palavras sinônimas. Então, eu posso dizer são coisas raras e posso dizer é coisa rara. A gramática permite o uso do singular ou do plural. A gradação de ideias é uma sequência, tá? Crescente ou decrescente. Raciocina comigo. A angústia, a solidão, a falta de companhia, é ou não é uma sequência gradativa? Então, a gramática me permite também usar o verbo no plural ou no singular. A decência, a angústia, a solidão, a falta de companhia levou-o. Também poderia ser levaram-no ao suicídio. Esse caso aqui, né? Esse último, muito cuidado com ele, tá? Porque o sujeito é composto e ele aparece resumido por um pronome. Esse pronome funciona como aposto. É chamado de aposto resumidor. Ou também aposto recapitulativo. O que é que manda a regra? Bem, o verbo vai concordar com o pronome que resume. E quem é o pronome que resume? Tudo, nada, ninguém. Olha só, pais, mães, professores, ninguém faltou. Veja que o verbo faltar concordou com o pronome ninguém, que é a palavra que resume. Tá bom? Vamos para frente. E quando o sujeito é composto e aparece depois do verbo? Ah, turma, depois do verbo, eu tenho duas concordâncias possíveis. Ou o verbo vai para o plural, concordando com todos os núcleos, concordando com policiais e delegado. Passeavam Antônia e Disseu, concordando com os dois, Antônia e Disseu. Mas também eu posso pegar o verbo e colocar a concordância com o núcleo mais próximo. Chegou, aqui é o sujeito, tá? Mas o verbo só concordou com o mais próximo. Que é o mais próximo? O técnico. Chegou ao estádio o técnico e os jogadores. O verbo concordou com o núcleo mais próximo. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou o verbo vai para o plural, ou concorda com o núcleo mais próximo do sujeito composto. Isto quando o sujeito estiver depois do verbo. Agora vamos andar mais um pouquinho. Professor, e se eu tiver um sujeito composto, constituído de pessoas gramaticais diferentes? Eu vou fazer uma escadinha que é para você compreender, tá? Uma escadinha, uma escadinha, uma escadinha, tá? E aqui, em cada degrau, o Fernandinho vai colocar uma pessoa. Primeira, segunda, terceira, tá? O que que acontece? O verbo sempre vai para o plural da pessoa mais baixa. Verbo no plural da pessoa mais baixa. Professor, quem é a pessoa mais baixa? Olha para a escadinha. Qual é a pessoa mais baixa? A primeira. Se eu tirar a primeira, qual vai ser a mais baixa? A segunda. Tá? Então, o verbo vai para o plural da pessoa mais baixa. Havendo a primeira pessoa, o verbo vai para o plural da primeira. E quem é o plural da primeira? É nós. E quem é o plural da segunda? Tu, é vós. E quem é o plural da terceira? Ele, é eles. Certinho? Então, ó, se eu tenho Paulo e eu, Paulo é terceira, eu primeira. O verbo vai para o plural da primeira, jogaremos. O aluno e eu, aluno é terceira, eu primeira. O verbo vai para o plural da primeira, fotografamos.
Tá? Na letra B, se o sujeito for formado de... Aqui, cuidado, tá? Opa! Aqui, tome cuidado, viu, nenenzinho? Tome cuidado aqui, ó. Se o sujeito for formado de segunda e terceira pessoas do singular, você tanto vai poder jogar o verbo na segunda do plural, que é vós, ou na terceira do plural, que é eles. Se você tiver que escolher uma, escolha o plural da segunda. Tu e eles sois educados. Professor, tu e ele sois? Neném, se eu tenho tu, que é segunda, e ele, que é terceira, qual é a mais baixa, né? O tu? Então, tu e ele, eu vou jogar o plural do tu. Quem é o plural do tu? É vós, sois. Mas a gramática, para ajeitar a gente, também permite que o verbo vá para o plural da terceira pessoa. Ficando assim. Tu e ele ficareis. Aqui seria vós, né? Mas também pode ser tu e tua amiga viajarão. Aqui seria eles, tá? Existem essas duas possibilidades de concordância. Perfeito, Karine? Né? Nina, joga Bia aí os polos aí para eu dar uma olhadinha aqui. Joga para isso, beleza, tá bom aí. Tá? Campo Largo, Dom Inocêncio, Joca Marques, Landry Salles, São Pedro do Piauí, Tamboril do Piauí. E a galerinha que está acompanhando diretamente comigo aqui. Vamos lá, né? Olha só esse texto. João e eu farei. Não, turma, pelo amor de Deus. João e eu farei, não, pelo amor de Deus. Vamos passar para frente. Né? Aqui é só explicando que não dá. Né? Seria João e eu faremos. Eu tenho pessoas gramaticais diferentes, o verbo deve ir para o plural da mais baixa. Professor, e quando o sujeito composto aparecer ligado pela conjunção ou? Bem, olhe se o ou tem valor de exclusão ou de retificação, tá? Ou então, veja se não existe a ideia de exclusão. Veja essas três coisas. Quando houver a ideia de exclusão, você vai concordar com o verbo na terceira pessoa. Porque você vai excluir se um for o novo gerente, o outro não será. Então, João ou Pedro será o novo gerente. Beleza, professor Mauro? Estamos aqui. Boa noite. Né? Boa noite. Então, João ou Pedro será. Isso aqui é exclusão. Vou botar aqui na cor vermelha. Exclusão. Professor, e o que é uma retificação? É quando você vai corrigir, neném. É quando você vai corrigir. O ladrão ou os ladrões. Veja que aqui, esse o, ele apareceu para retificar. Retificação. E quando houver a retificação, o segundo elemento é que é o correto. E aí o verbo concorda com ele, com o mais próximo. O ladrão ou os ladrões não deixaram pista para os policiais. Professor, e quando não houver ideia de exclusão? Quando não houver? Com certeza vai haver ideia de soma. Aí você vai levar o verbo para o plural. Que é o que acontece aí, ó. A gordura ou o sedentarismo, veja que aqui é uma adição. Aqui é uma soma. Aqui nós não estamos dizendo que se a gordura for prejudicial, o sedentarismo não será. Não é isso. Os dois são prejudiciais. Professor, o que é sedentarismo? É quando você fica bem na sua casa só comendo, bebendo e dormindo. E não faz mais nada. Né? Bote o corpo para produzir energia. Vá fazer caminhada.
vá para a academia da sua cidade. Né? Ah, professor, quer dizer, sedentarismo é isso? É, meu amigo. É você ficar só com a barriga para cima aí, o tempo todo. Né? Levante da cadeira. Professor, meu filho, vai lá no quintal, né? Arrudei a casa 10 vezes. Pronto, já serve. Então, tanto a gordura como o sedentarismo são prejudiciais à saúde. Aí é um sujeito composto ligado pela conjunção o. Quando eu tiver a preposição com, muito cuidado, hein? Com, eu posso ter a ideia de soma. O pedreiro com o pintor, os dois terminaram. O verbo concorda com os dois. Mas também, às vezes, eu quero enfatizar o primeiro. ênfase ao primeiro. Havendo ênfase, o verbo concorda com ele. O pedreiro, com o pintor, terminou o serviço combinado. Eu enfatizei o primeiro elemento, que é pedreiro. Tá? Turma, olha, existe a concordância do verbo com substantivos próprios que só são usados no plural. Aí você só verifica se tem artigo ou não. Aqui, ó, Estados Unidos é. Mas se eu tiver os Estados Unidos, eu vou escrever são. O verbo vai para o plural, concordando com o artigo, tá? Aqui, ó, as Minas Gerais possuem, concorda com o artigo. Se não tiver artigo, verbo no singular. Se tiver artigo, concorda com o artigo. Isso acontece com os nomes próprios no plural, tá? E aí, turma, nós temos um texto, mas eu não vou ler o texto, porque a gente consegue responder a questão sem precisar do texto. Olha só. Explica a concordância do verbo nestas frases em que o sujeito é o pronome relativo que. Todas as vezes que você tiver o pronome relativo, ele vai ter a função, ele pode ter a função de sujeito, né? Ao contrário do que ocorre, esse do é igual a de mais aquilo, né? De mais aquilo é daquilo. O daquilo é o do, que está bem aí. Ao contrário daquilo que ocorre na idade adulta. O verbo concorda com o antecedente do que é esse ó. Esse ó é o aquilo, viu? Esse ó é o aquilo. Aquilo ocorre na idade adulta. Isso aí nós vimos na semana passada, né? A regra do pronome relativo que. O verbo concorda com o antecedente do que. Pode levar ao ressecamento dessa membrana que cobre. Quem é o antecedente do que, né? Membrana? Pois o verbo concorda com o antecedente do pronome relativo. Tá? Então, membrana transparente cobre a parte branca do olho. Vamos para a próxima. Né? Aqui eu vou pular, né, essa parte teórica aqui, porque eu não vou conseguir trabalhar isso aqui agora com vocês, tá? Vamos treinar um pouco aqui as regras que nós já sabemos. Vamos lá. Turma, muito cuidado aqui, né, com verbos impessoais. Né? O verbo haver, vocês já sabem que eu falei na aula passada. Igual a existir, ele é impessoal. Ele é impessoal. Verbo impessoal fica na terceira pessoa do singular. Tá bom? Se este verbo vier acompanhado de um outro verbo, formando uma locução, aí o verbo auxiliar também se tornará impessoal. Mas muito cuidado, porque o verbo existir, quando aparecer numa frase, ele vai ser um verbo pessoal. Verbo pessoal é verbo que tem sujeito. Possui sujeito.
E quem é o sujeito? A coisa existente. Então, vamos lá. Preencha as lacunas. Junto aos ingressos do cinema, devem haver ou deve haver? Ah, professor, aqui é o verbo haver no sentido de existir. O verbo é impessoal. Se ele é impessoal, o verbo auxiliar dele também vai ter que ser impessoal. Só poderá ficar no singular. Então, o correto é deve haver. Aqui está errado também, porque ele não se flexiona. Se algum verbo da locução tiver que se flexionar, vai ser o verbo da esquerda, vai ser o verbo auxiliar. Tá? Então, junto aos ingressos do cinema, deve haver as autorizações dos pais. Caso contrário, o verbo existir, turma, ele é um verbo pessoal, ele tem sujeito. Né? Quem é o sujeito? É a coisa existente. No caso, problemas na entrada, que é o sujeito. Se o sujeito é problemas, então eu vou escrever poderão existir. A resposta é a letra C. Poderão existir. Deve haver e poderão existir. Então, junto aos ingressos do cinema, deve haver as autorizações dos pais. Caso contrário, poderão existir problemas na entrada. Poderão existir. Perfeito, Carine Magalhães? Perfeito? Sim ou não? Sim ou não? Nina, puxa só um pouquinho o chat aí para a esquerda só, para eu dar uma olhadinha aqui no que ela falou aí. Tá? Beleza, legal. Um simzinho, né? Maravilha. Vamos preencher aqui? Vamos lá, vamos preencher aqui com a concordância adequada? Vem comigo aqui, vem comigo. A maioria das receitas, cuidado, ó. Quando eu tiver uma palavra de valor coletivo, acompanhada de um determinante, nós vimos na aula passada. Eu posso jogar o verbo no plural ou no singular. A maioria das receitas leva, concordando com maioria, mas também pode ser levam. O levam concordando com receitas. Né? Ou concorda com o determinante, ou concorda com a palavra de valor coletivo. Tá? O verbo caber. Bem, vai concordar com a coisa que cabe. Ainda 2 litros de água neste botijão. O que é que cabe? O que é que cabe? Ah, 2 litros. Então, se eu tenho 2 litros, cabem. Ainda cabem 2 litros de água neste botijão. O que é que pode ocorrer? Ah, pode ocorrer situações, professor. É o sujeito. Ah, então o sujeito é situações podem ocorrer. Ainda podem ocorrer situações como esta. Carine, tá tudo tranquilo aí, Carine? Mauro Reis, Dias da Silva, tudo tranquilo? Eu quero que vocês participem, tá? São Pedro do Piauí, tudo lindo? São Pedro do Piauí, tudo limpo? Campo Largo pediu um tempo para copiar, não é? Vocês vão ter que pegar aí da plataforma, tá? Essa aula. Aqui eu tenho a palavra Alagoas, que é um nome pluralizado. Quando houver uma palavra pluralizada sem artigo, o verbo fica no singular. Alagoas é minha terra natal. Alagoas é. Tá tudo certo, professor. Beleza, Carine Magalhães. Um forte abraço para você, tá? Muito bem, vamos continuar. Apenas 2% da turma, ó, aqui é o numeral percentual acompanhado de um determinante. Eu posso concordar com 2%, ficando assim. Apenas 2% concordam em adiar a entrega do trabalho. Concordei com 2%. Mas eu também posso concordar com turma. Concorda. Concordam ou concorda? Tanto faz. Ok? Você ia escrever o que apagou Carine Magalhães. Né? Vai, galerinha. Faça um print aí. Ainda tem mais um pouquinho, tá?
Ainda tem um pouquinho ainda no slide seguinte. Olha só. Aí está. O pouquinho. Cerca de 20 pais. Ó, cerca de, perto de, mar de. O verbo concorda com... Ô, Clécio Magalhães, não vai dar para cantar hoje. Né? O tempo está muito apertado. Infelizmente não vai ser possível, tá bom? Mas eu prometo que nas próximas aulas a gente canta alguma coisa, tá legal? Fico devendo, me cobre na próxima semana. Cerca de 20 pais compareceram, concorda com o numeral. Comparecerão à reunião. Ok, Karine. Belezinha. Valeu, Clécio. Fomos nós que, olha, quando o sujeito for o pronome que, o verbo vai concordar com o antecedente dele, tá bom? Então, fomos nós que fizemos esse cartaz. Agora, quando for o pronome quem, muito cuidado, hein? Eu posso ter duas concordâncias, ou com o antecedente dele, ou com o próprio quem. Aí pode ser assim, fomos, aqui é um M, viu? Fomos nós quem deu, ou fomos nós quem demos banho no Zulu. Zulu é o cachorrinho. Então, fomos nós quem deu, ou fomos nós quem demos. Tanto faz. Eu prefiro fomos nós quem deu. Se você começar a frase pela segunda oração, vai ficar assim, ó. Quem deu banho no Zulu fomos nós. Não ficou lindo? Quem deu banho no Zulu fomos nós. Imagine você escrevendo quem demos banho no Zulu fomos nós. Horrível. Mas a gramática pede que com o pronome quem você utilize ou o verbo na terceira pessoa, de preferência, ou concorde com o antecedente do quem, que é o nós aí. Tá bom? Quando é o que, só concorda com o antecedente. Fui eu que comprei. Mas quando é o quem, tanto faz. Fui eu quem lavou, ou então fui eu quem lavei. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro estava embrenhado em mim. Eita, turma. Percebeu aí? Deu para dar uma palhinha, né? Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro está embrenhado em mim. Muito bem. É isso aí, galerinha. Vamos lá. Menos de 10, mar de, perto de, menos de. O verbo concorda com o numeral. Então, menos de 10 professores assinaram a solicitação de verba para a festa junina. E aí, na última frase, ou você concorda com maioria ou concorda com o determinante. Ficando como? A maioria dos presentes não concordam com nada, ou então concorda. Tanto faz. Certinho? Turma, olha, o tempo já não nos permite dar continuidade. Vou ficando por aqui e na próxima semana a gente se encontra para falar mais uma vez de amor. Claro, falar da língua portuguesa. Fui!